Tá bom, então vamos começando. Então, obrigada aí pela presença, né, de quem tá aqui, Ju, Yasmin, Ícaro, né, e a Akira também participando aí. Vamos ver se chega mais alguém, mas pode ir compartilhando a tela aí, Akira. Obrigada aí, bom dia. E vamos lá nas nossas apresentações e discussões. Perfeito, pessoal. Vocês estão enxergando a tela? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Digo boa tarde por conta de que estou gravando esse vídeo agora pela parte da tarde, mas caso você esteja vendo na parte da manhã ou na parte da noite, né, já digo aqui um bom dia ou uma boa noite para você. Bom, eu vou então fazer a apresentação do artigo intitulado Sentido do Trabalho para Trabalhadores Mais Velhos, Revisão Bibliométrica e Sistemática de Literatura. Ela está no tema de Estudos Organizacionais e foi realizado por mim, Ícaro Farias, junto com a minha orientadora do mestrado e a minha parceira dentro desse artigo, a professora doutora Anelise Rebelato Mosato. Ambos somos da Universidade de Passo Fundo, aqui do Rio Grande do Sul. Bom, como introdução, então, para conceitualizar um pouco, né, a, a população está vivendo mais, né? E com isso, né, a população vivendo mais, com mais saúde, consequentemente, essa mesma população que está vivendo mais, que está envelhecendo mais e com mais saúde, ela está permanecendo mais tempo no mercado de trabalho. E com isso, surge a necessidade de entender o sentido, né, que esse trabalhador mais velho dá para o trabalho que está exercendo, né? E como Zacher e Rudolf uh, explanam, né, o sentido do trabalho para os trabalhadores mais velhos é complexo e multifacetado, influenciado por diferenças individuais, percepções sociais e motivações pessoais. Como problema de pesquisa, então, a gente chegou à conclusão de entender de qual forma está sendo discutido o sentido do trabalho para trabalhadores mais velhos, né? Com o objetivo então de investigar e discutir os conceitos e contextos sobre o sentido do trabalho para esses trabalhadores mais velhos, né? E com isso, então, a gente chega nos nossos métodos, né? Essa aqui é um artigo que a gente entende como uma pesquisa inicial, né? Que é classificado do ponto de vista de sua natureza como uma pesquisa inicial, com a intenção de gerar conhecimento para o progresso científico. A gente então fez uma revisão bibliométrica sistemática, né, como o primeiro momento da estratégia da pesquisa bibliométrica, que vocês podem perceber na tabela 1, as estratégias de pesquisa, né, os critérios utilizados, descritores, né, operadores booleanos, e foi encontrado então em duas bases de dados. A gente fez as bases de dados só internacionais, a Scopus e a Web of Science, um total de 209 artigos. 4 artigos duplicados foram removidos, sendo assim sobrou apenas 205 artigos para análise, né? E a partir desses 205 artigos, né, a amostra era composta por 205 artigos, né? Após uma análise criteriosa, né? Apenas 20 artigos foram considerados adequados, pois apenas esses traziam o sentido do trabalho para trabalhadores mais velhos no cerne da pesquisa desses artigos, né? Então, no segundo momento, a amostra foi delimitada para análise bibliométrica e sistemática com base em critérios mais específicos, né? Esses critérios mais específicos são resumos, palavras-chave e títulos, né? Deveriam estar alinhados com o objetivo da pesquisa, e assim foi feito, né? Então, a gente separou em dois tópicos aqui principais, né? Os resultados da revisão bibliométrica e, após isso, também os resultados da revisão sistemática, né? Então, primeiramente, falando dos resultados da revisão bibliométrica, dos 49 autores totais da amostra, apenas 5 realizaram suas pesquisas de forma individual, enquanto 44 autores colaboraram com 2 ou mais pesquisadores, né? Ainda existe pouca proximidade entre os grupos de autores, indicando uma fragmentação das pesquisas e falta de interseções entre eles. Destaca-se também que esses artigos foram publicados em periódicos com um alto fator de impacto. E, além disso, destaca-se o artigo de Coige et al. De 2011, com o mais citado, né, com 516 citações ao total e 36,86 citações por ano, né. Chegando nos resultados da revisão sistemática, né,
A gente, então, após a revisão sistemática, análise e leitura, né, desses 20 artigos que foram selecionados, a gente chegou na conclusão que, né, o sentido do trabalho depende de cada país e da sua realidade cultural. Entretanto, questões centrais que evidenciam a necessidade financeira, desejo de interação social, de se sentir útil, tanto para a sociedade quanto para si mesmo, e estar no mercado de trabalho, são questões que aparecem interligadas nas pesquisas realizadas pelos autores referenciados. Além disso, Vasconcelos, 2015, explana que profissionais mais velhos percebem o trabalho como uma fonte de significado, autorrealização e satisfação profissional, mesmo enfrentando desafios como discriminação e falta de oportunidades de desenvolvimento. Ou seja, né, o trabalho para esse profissional mais velho, ele vai muito além do sentido monetário. Claro que o sentido monetário é muito importante mesmo, mas vai um pouco além disso, né? E também, né, o trabalho para a mulher mais velha é repleto de sentidos distintos, enquanto algumas priorizam o seu trabalho, outras acabam priorizando a vida familiar, né? A diversidade em relação ao trabalho tem diferentes sentidos para o homem e para a mulher, né? Sendo que para a mulher, além de enfrentar a discriminação etária, outra discriminação fica explícita, que é o sexismo. Bom, como conclusão, então, né, a gente fez destacou alguns itens que a gente julga importante, né, que temos uma escassez de trabalhos correlacionados sobre o sentido do trabalho para trabalhadores mais velhos. Ressaltamos a importância de promover ambientes laborais que valorizem esses trabalhadores cada vez mais, né? Também destaca-se a alta qualidade dos periódicos onde esses artigos foram publicados. Uh, Como falado anteriormente, né, a falta de interseções entre grupos de autores e a colaboração limitada entre países na pesquisa sobre o tema. E para modelo de comparação, né, a análise de gênero feminino e masculino podem ser melhor exploradas em artigos futuros, quando vai analisar o sentido do trabalho para o gênero feminino e para o gênero masculino, né? E, de certa forma, né, os trabalhadores mais velhos buscam qualidade de vida para além do sentido monetário, conforme falado anteriormente, né, depositando no trabalho a busca por respeito, inclusive na sociedade como um todo. Né. Já chegando no final, aqui eu falo um pouco das referências bibliográficas que utilizamos durante a apresentação e deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Bom, obrigada, Ícaro, pela apresentação aí, pelo vídeo. Akira, então posso fazer alguns comentários aqui? Vamos conduzir dessa forma? Perfeito. Eu já liguei o cronômetro, pode ser 8 minutinhos, Tá, a gente ai meu conseguir. Deus, a pressão. Mas temos um minutinho aqui de folga, que a apresentação foi um pouco antes, então podemos extrapolar um Não, pouquinho. tranquilo. Não, acho que sim, primeiro parabenizar, né, Ícaro, pelo seu trabalho, né, e enfim, e da sua colega, né, da Annelise, eu acho que ela não está por aqui, né, só para eu checar aqui na... Não, 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 não está. é que eu fui ver a lista, né, que entrou mais alguém, mas enfim, então, até, acho que é mais a questão de parabenizar mesmo, acho que o tema super interessante, né, eu sou suspeita, porque eu também gosto muito de estudar a questão, né, do envelhecimento, e a questão do sentido do trabalho, né? Acho que é, um ponto assim que eu achei interessante também foi a questão, né, da interseccionalidade que você levanta como um tema que eu acho que tem muito a ser explorado, né? Então acho que isso ressaltar isso, né? Eu sei que provavelmente para uma publicação, alguma coisa assim, acho que isso valorizaria bastante o seu trabalho, né? De você ter identificado ali a partir, né, dos estudos que tem essa oportunidade, né? Essa lacuna teórica, né? E acho que isso que seria bem interessante nos próximos estudos ali, especialmente você coloca, né? Vocês colocam isso nas considerações finais, né? Demonstrando que isso seria de fato uma oportunidade, né? De aprofundamento. Então, eu acho que eu destacaria essa questão, né? Assim, então, bem interessante. Aí fiquei. Eu não sei se posso fazer perguntas aqui, Akira, ou mais comentários, porque eu não sei se isso acaba tomando muito tempo. Pode sim, fica à vontade. Tá. Eu fiquei assim mais até curiosa para saber qual é a definição de sentido de trabalho que você está buscando, né?
porque talvez isso possa, enfim, não sei se você quer falar um pouco, né, assim, em termos de o que é sentido do trabalho, porque afinal de contas é esse fenômeno que você, né, busca aprofundar, enfim, que eu acho que isso talvez também seja interessante na introdução, né, em algum momento ali, definir, né, porque se você está dizendo qual que é o sentido do trabalho, mas o que é sentido do trabalho, né, então acho que seria interessante também abrir essa conversa para entender, porque às vezes tem uma confusão, estou dizendo isso, porque às vezes tem uma confusão entre significado do trabalho, trabalho significativo, sentido do trabalho, né? Então, talvez diferenciar esses conceitos possa ser interessante no seu artigo. Mas acho que vale a gente ouvir aqui também, né? Até para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página, meio que a definição, né, do que seria o sentido do trabalho que você utiliza, que você está buscando. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço pelos comentários, pelas pontuações. Então, sobre o sentido do trabalho, o que que acontece? Quando a gente foi fazer a pesquisa e entrou dentro desses artigos, os artigos não, apesar de tocarem na questão dos sentidos do trabalho, eles não falam assim, sentido do trabalho é isso, isso, isso. E a gente quis trazer no artigo mais essas questões que estão presentes nesses 20 artigos que a gente buscou, né? Mas, claro, se a gente vai falar de ciências do trabalho, ocorre essa falta mesmo, né? Que a gente poderia ter ido por uma lógica, talvez, de Ricardo Antunes, né? Uma lógica Uhum, de Estelle Morin, quando a gente vai falar de ciências do trabalho. E eu acho que isso faltou um pouco, eu acho que faltou também um pouco de perna, um pouco de mão nossa mesmo, de refinar nessas questões, né? Quando eu falo de sentidos do trabalho, a minha dissertação, né, meu projeto de dissertação, né, a minha defesa vai ser em julho, eu falo sobre etarismo, né, e falo sobre sentidos do trabalho, interseccionando esses dois fenômenos, né. E quando eu falo sobre sentidos do trabalho, eu uso muito Ricardo Antunes, né, que ele tem essa uhum, lógica de sentido do trabalho pro além do capital, né, que o trabalho, né, que na verdade o trabalhador tem que estar em primeiro plano, né, e o trabalho estar junto com ele, né, mas não sendo o foco, né. Então, acredito que tenha faltado mesmo essa questão de refinamento na questão do sentido do trabalho, justamente porque a gente quis trazer o que estava presente nos artigos, né, e não uhum. trazer muitas coisas de fora, né. Aham. Talvez até isso, né? Trazer assim, por exemplo, provavelmente os artigos também se baseiam, enfim, em definições também diferentes. De repente, né, Sim, tem definições diferentes, né? Utiliza ali diferentes né, conceituações ali de sentido do trabalho. Então, eu acho que seria mais para enriquecer mesmo, tá? Acho sim. que seu trabalho é super legal. Gostei bastante também Tô com tempo ainda, Akira, você me dá uma bronca, tá? Eu me empolgo. Mas a questão dos diferentes países, né? Então, sentidos do trabalho, né, para as pessoas em diferentes países, mas que também me parece que há um elemento comum, né? Assim, tem Sim. as diferenças, né? E tem as similaridades, vamos dizer assim. E aí É, eu que achei, é, achei é bem a valorização, interessante. né? A valorização que eles, Uhum. eles, eles sentem que devem ser valorizados, né? Isso é um ponto que é comum em todos os artigos, né? Uhum. Isso é bem interessante. E um outro dado, assim, uma outra coisa, assim, que eu pensei, olha, isso aqui poderia também enriquecer. A gente sabe que não tem espaço, né, assim, talvez suficiente ali, né, para colocar tudo que a gente quer, e talvez uma publicação você vai ter mais espaço, né, do que aqui. Mas eu acho que eu traria alguns dados sobre as pessoas mais velhas, né, enfim, no mercado de trabalho, porque a gente tem visto que tem um aumento, né, não necessariamente com trabalhos que né, que dão sentido, Uhum, então acho que também tem um pouco isso, que tipo de trabalho que no final das contas essas pessoas elas estão continuando, né, a trabalhar, né? Acho que você mostra isso, né, por várias razões, né, questão financeira, mas não só isso, né? Enfim, você se sentir valorizado e tudo mais. Então, eu acho que seria interessante se você trouxesse ali na introdução, né, dados quantitativos, né, assim, de número de pessoas mais velhas no mercado de trabalho, que acho que isso reforçaria a importância do seu uhum. trabalho, a justificativa e até a problematização disso, porque elas estão entrando, porque elas também precisam, porque querem, mas que tipo de trabalho é esse? Né? E será que esses trabalhos que elas estão fazendo
estão promovendo, né, esse sentido mesmo, né? Será que elas estão de fato se sentindo valorizadas ou elas estão em trabalhos que muitas vezes né, não são valorizadas? Enfim, eu acho que isso também enriqueceria o seu trabalho, talvez até para abrir uma discussão depois. Não sei se faz sentido, né, falando de sentido, não sei se faz Sim. sentido para você esse meu Não, comentário. tu tava falando isso e eu tava me lembrando que a gente tirou esses dados sociodemográficos, porque ele não tava Falta faltando espaço. página, isso, falta espaço, né? Mas claro, né, É. se for para uma publicação futura, né, obviamente isso aí vai constar, porque são dados que são muito importantes, né? Uhum. E abrir essa discussão, né? Também, né? Isso, Eles isso, isso. têm aumentado, mas assim. E aí, né? Que trabalhos são esses que essas pessoas estão fazendo, né? Será que Sim. realmente, né? Enfim, acho que é isso, Akira. Cheguei perto do meu limite de sobrevivência aqui. Tempo certinho. Eu vou fazer Então só tá umas bom, pontuações. obrigada, Ícaro. Depois a gente pode Não, conversar mais. eu que Não sei se agradeço, você eu que quer falar agradeço. alguma coisa também. Não, não, a única consideração que eu quero fazer é que quando eu vi que a senhora ia ser a moderadora, eu fiquei muito contente, porque você é uma das minhas autores referentes da minha dissertação, né? Ah, Então eu fico bem contente. obrigada. Obrigada, obrigada. Fico contente. Também estou à disposição aí para futuramente, aí, Perfeito, se quiser, a gente prolonga o papo, tá bom? perfeito, perfeito. Obrigado. Ju, eu vou só fazer um breve comentário, aproveitando que nós temos uma folguinha, e aí nós passamos para fazerem perguntas, tudo bem? Ícaro, parabéns a você e a autora pelo trabalho, foi muito bem escrito, acredito que sim, tem um grande potencial para uma futura publicação. Eu fiz alguns comentários, são bem breves, tá? Não são perguntas, mas são sugestões para deixar o trabalho um pouco mais robusto. O primeiro é com relação a inverter a ordem, porque lendo o trabalho, a impressão que eu tive é que apresentando a justificativa antes pode ficar um pouco confuso para quem está seguindo naquela ordem que você propõe a introdução. Então, eu colocaria primeiro a questão de pesquisa e depois a justificativa, para facilitar a leitura. Um comentário também, pensando para quando você for enviar para uma revista, é a melhoria da qualidade das imagens, que elas estão um pouco foscas. Se você puder colocar no arquivo PNG, você vai conseguir manter um pouco melhor a qualidade das imagens. Você citou interseccionalidade, o que brilhou meus olhos quando eu estava lendo o trabalho. Mas eu senti a falta de você destacar, principalmente no não dito lá nas conclusões, eu colocaria esse tópico e destacar quais interseccionalidades que você não percebeu ao fazer esse levantamento. E também esse sentido que você está buscando, associando com raça, porque é algo que eu fico pensando no sentido de, por exemplo, você coloca aqui, para a mulher, o sentido ele pode ser diferente, mas e quando a gente coloca raça nessa equação, será que também muda dentro dessa categoria de quais mulheres estamos falando, né? Então, pensando nessa amplitude em relação a gênero. E só um comentário final é com relação ao cuidado na palavra fica comprovado. Você utiliza alguns termos que para a dissertação pode fazer sentido, mas pensando numa publicação pode soar até mesmo como algo final, você está dando um veredito sobre o que você está colocando. Então, eu colocar no sentido que você está colocando a provocação, você está propondo uma nova discussão, principalmente por ser algo que, como você disse, ainda dentro desse campo, ainda é pouco explorado. Então, eu penso que utilizar esses termos que não fiquem concluindo de forma é isso e ponto final pode facilitar e ampliar a discussão, tudo bem? Pessoal, estamos com um minutinho. Se vocês quiserem Obrigado. fazer alguma pergunta para o Ícaro, Ícaro, se você quiser responder essas observações que eu fiz, fica à vontade, tudo bem? Não, não, aqui eu só tô escutando para melhorar o trabalho, né? Então, obrigado mesmo. Eu gostaria rapidamente, primeiramente, bom dia, pessoal. Parabéns, Ícaro, e a autora também, pelo desenvolvimento do estudo. Eu achei muito interessante a temática, relevante, um tema, assim, também bem atual. Em relação à técnica de coleta, achei bem interessante porque vocês associaram tanto a bibliometria quanto a revisão sistemática, que hoje em dia é um ponto positivo para as revistas, né? Pensando numa submissão para uma revista, se você envia só uma bibliometria, os avaliadores questionam. Agora, se você envia uma bibliometria com revisão sistemática, ou seja, com um complemento, aí tá tudo certo. Assim, eu só gostaria de fazer uma sugestão em relação, indo de encontro com o que a Kira disse sobre as interseccionalidades, né? Eu pesquiso sobre gênero e interseccionalidade, pensar também gênero para além do binário, né? Gênero não é uma variável
é dame, feminino, masculino. Então, existe uma diversidade de identidades de gênero. E a depender da categoria de gênero, certamente o sentido, ele muda. Por exemplo, quando a Kira fala da mulher, nós temos a mulher trans, a mulher cisgênero. Então, os sentidos são diferentes, né? A depender da categoria de gênero. Acho que é importante mencionar isso no estudo também. E aí eu só tenho uma pergunta rapidamente, que é se foi identificado no estudo mudança de sentido em relação ao período antes da pandemia, durante e após a pandemia, porque certamente a pandemia pode ter influenciado no sentido também, ok? Mas meus parabéns. Dá tempo de responder, Akira, rapidamente? Tá, então, claro, a gente não nega, né, que existem outras questões de gênero. Entretanto, o que foi comprovado, que foi, na verdade, o que estava nesses artigos, foram essas questões desse gênero masculino e feminino, né? É por isso que a gente não explana. O que faltou, talvez, foi ter realmente falado assim, ah, não, existem outros gêneros. Entretanto, né, nos artigos não foram encontrados resultados referente a isso, né? Sobre a questão da pandemia, não foi encontrado nenhum artigo que falasse diretamente sobre essas questões. Então, por isso que não entrou, mas obviamente, né, com esses trabalhos remotos, trabalhos virtuais, obviamente o sentido do trabalho muda também, né? Entretanto, acho que faltou artigos dentro dessa amostra que explanassem mais diretamente essas questões. Acho só complementando, né, que a Ju trouxe, muito, muito interessante e super válido, mas e acho que isso também, de repente, vale você colocar isso nas considerações finais, né? Justamente Sim. a ausência disso, né? Ainda que seja super importante, super relevante, tanto, né, a questão de gênero, mas também a questão da pandemia, de repente, levantar que isso não foi abordado nesses artigos, mas né, vale a pena explorar e identificar os sentidos, e, enfim, a partir dessas outras questões, né? Então, super interessante aí a discussão. A breve discussão que estamos tendo, mas depois a gente já fala mais. Ótimo. Perfeito, pessoal. Vamos passar para o próximo trabalho, tudo bem? Muito obrigado aí, Ícaro, Vanessa e Ju, pelos comentários. Oi, pessoal. Darei início à apresentação do trabalho intitulado Explorando Concepções Teóricas na Administração, um estudo sobre o racismo e demais fenômenos subjacentes. Esse estudo foi escrito por mim, Karina Francine Marcelino, e pelo professor Dr. Mário César Barreto, uma professora doutora Vivian Lee Potts. A partir dos estudos de Santana e Lima et al., temos que, para se ter melhores condições de identificar, combater e eliminar o racismo, é importante diferenciá-lo de outros fenômenos sociais, tais como o preconceito, a discriminação, a exclusão e a segregação. Estudos apontam ainda que o racismo e a discriminação racial são os fatores fundamentais na explicação da desigualdade no Brasil. E Carneiro afirma que o campo científico ele assume um papel crucial como espaços fundamentais para o debate e a reflexão sobre esses fenômenos sociais, porque apesar do processo de marginalização social e negação de oportunidades educacionais para esses grupos racialmente, historicamente oprimidos e marginalizados, entende-se que a educação ainda representa o principal meio de ascensão social no Brasil. A partir dessa introdução problemática. Quais os discursos em torno das concepções teóricas relacionadas ao preconceito, discriminação, exclusão, segregação e racismo contra a população negra? A partir disso, temos o seguinte objetivo: compreender os discursos em torno das concepções teóricas relacionadas ao preconceito, discriminação, exclusão, segregação e racismo contra a população negra. Na fundamentação teórica, temos dois principais tópicos. Trata do preconceito, discriminação, exclusão e segregação, e o segundo trata do racismo em suas múltiplas formas. No preconceito, a gente tem que seriam as atitudes negativas inflexíveis em relação a um grupo, é aquela antipatia. A discriminação, ela já estabelece diferenças
que vai resultar em ações concretas, ou seja, um tratamento desigual, mensurável e observável em relação a determinado grupo. A exclusão já é um fenômeno dinâmico, multidimensional, abranger ali a falta de acesso a bens, serviços, segurança, justiça, cidadania. Já a segregação é o ato de separar ou isolar grupos, impondo-lhes regras de vidas distintas. Já o racismo é uma forma sistemática de discriminação que vai ter como base a raça. E isso vai resultar em vantagens ou desvantagens para os indivíduos ali, dependendo do grupo racial a que pertence. E o racismo ele vai se manifestar de diferentes formas, como racismo pessoal, interpessoal, institucional, estrutural e epistêmico. A metodologia do estudo foi tratada da seguinte forma: é um estudo teórico empírico de natureza qualitativa. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto a acadêmicos e profissionais do campo da administração, dos programas de pós-graduação no estrito senso, da UFSC, UDESC e FURB, Universidades Públicas Catarinenses. As temáticas abordadas na entrevista foram a autodeclaração racial de cada sujeito, o entendimento sobre racismo, o entendimento sobre preconceito, sobre discriminação, sobre exclusão e sobre segregação. Todos os sujeitos participantes da pesquisa anônimos de origem africana, sem relação com gênero ou com autodeclaração racial respectiva. E todos os dados oriundos das entrevistas foram analisados a partir de uma análise de conteúdo e de uma análise descritiva e interpretativa. A partir da análise desses resultados, criou-se um modelo de análise das concepções teóricas, que divide-se em categorias e subcategorias. Na categoria preconceito, a gente tem que os sujeitos compreendem a partir de um pré-julgamento, de uma pré-concepção, de uma questão que relacionam a outros marcadores sociais, que relacionam ao poder, dominação, superioridade. Já a discriminação é uma ação intencional, a partir ali de um processo dialético, que relaciona-se também ao preconceito, à exclusão e à segregação. A exclusão é uma consequência prática. Tem também relação com esse processo dialético, um processo decisório também, e relaciona-se a outros marcadores sociais, não apenas o marcador racial, e relaciona-se também à segregação. Já a segregação, ela é associada a diferentes contextos e relaciona-se também ao preconceito, à discriminação e à exclusão. E já o racismo, o sujeito compreende a partir de aspectos históricos, sociais e culturais. Tem uma confusão conceitual, um desconhecimento. Tem a relação também com o exercício do poder, tem relação com o preconceito, com a discriminação, com a desigualdade racial. O racismo é visto a partir de múltiplas formas de manifestação e também a partir da superioridade de uma raça sobre a outra. A gente tem como considerações finais que o racismo ele é diferente do preconceito, da discriminação, da exclusão e da segregação, pois o racismo ele se materializa por meio desses fenômenos. Esses fenômenos são reflexos de preconcepções e estereótipos negativos, porém o racismo tem um diferencial, que é o poder, a dominação e a hierarquia envolvida. Além disso, é fundamental reconhecer a raça como marcador social, e não apenas a raça fundamentada ali em aspectos biológicos, porque se considera esse discurso da raça apenas como aspectos biológicos, é um entendimento equivocado. Além disso, a branquitude narcissos que a mantêm auxiliam nesse processo de compreensão do racismo. E, além disso, os sujeitos brancos, eles não são vistos como sujeitos racializados. Portanto, eles acabam desconhecendo esses privilégios e vantagens oriundos dessa estrutura social racista. Há também uma confusão em conceituar esses fenômenos, tratando-os como sinônimos e relativizando o nível de gravidade de cada um. Por fim, há um entendimento da existência do racismo sem entender o caráter sistêmico dele. A gente não pode tratar o racismo apenas como práticas isoladas e individuais, assim como
E apesar dessas ambiguidades e imprecisões, esses fenômenos se apresentam ali a partir de um contínuo, que vai para o preconceito, para a discriminação, para a exclusão e para a segregação. E que o racismo ele vai ser uma peça ali fundamental na estrutura social brasileira e vai se manifestar em todas as relações a partir da materialização desses fenômenos. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Bom dia. Obrigada pelo vídeo. Bom dia. Vamos conversar um pouco. Acho que primeiro, né, parabenizando também pelo artigo, assim, eu gostei muito. Falei, gente, que artigo necessário. Super interessante, muito objetivo, né? E traz uma contribuição, assim, ao meu ver, né? Justamente por identificar, né, essas ambiguidades, né, essas imprecisões, como você diz, e também traz é, essa diferenciação, né, desses conceitos, desses fenômenos, né, que muitas vezes, né, como você mesma diz ali na apresentação, né, isso pode, né, às vezes as pessoas se confundem o que é uma coisa, o que é a outra, né, então achei super interessante que você trouxe realmente, assim, para tornar mais compreensível, né, do que a gente está falando, afinal, né, quando, né, a gente fala sobre preconceito, o que é isso, quando a gente fala de discriminação, enfim, segregação, enfim, todas essas questões que você traz. Então, assim, parabéns. Trago aqui só, talvez, de novo, né? A gente nunca sabe se é porque o espaço é pequeno do artigo, né? Que a gente tem que comprimir ali em 16 páginas. E você fala um pouco ali do perfil dos participantes, mas de repente um quadro para um artigo, para uma publicação, acho que isso deixa mais interessante para ver quem participou da sua pesquisa, né? Qual que é o perfil dos participantes, que isso pode trazer algumas coisas também ali interessantes quando a gente está, né, lendo a análise dos dados e tudo mais, né? Assim, pensando nesse sentido. E aí, assim, acho que você pontua em alguns lugares, né, durante a sua análise ali, mas eu queria ouvir de você, né, já que a gente tem essa oportunidade, se você identificou que, de forma geral, né, esses seus entrevistados, o que eles disseram, né, sobre as explicações ali de cada coisa, enfim, tá de acordo com as definições da literatura, né, ou ainda tem muita confusão mesmo em relação aos termos, ao que é uma coisa, aos fenômenos, né, enfim, como é que você avalia isso? E o que será que isso reflete? Né? Então, se as pessoas ainda se confundem, por que será, né? E o que poderia, de repente, ser feito para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre essas questões? Então, de repente, talvez aprofundar um pouco isso nas considerações finais, né? Então, de repente, se as pessoas estão ali alinhadas, o que a literatura diz ou não, né? Então, né, demonstrou-se ali que as pessoas pensam uma coisa, mas na verdade é outra. Por que será, né? Então, acho que um pouquinho nesse sentido. Eu queria te ouvir também qual foi a sua percepção aí a partir desses dados, como que você avalia isso? Se as pessoas estão entendendo né, o que cada coisa é ou não. Basicamente é isso. Muito obrigada, professora Vanessa. Bom dia a Imagina. todos. Seguinte, a partir da análise ali, a gente consegue perceber que há sim essa confusão, esse desconhecimento, essa ignorância acerca dessas concepções teóricas. E talvez isso, aí talvez, né, é achismo, não foi feita uma pesquisa, mas com base nos dados e nos autores teóricos em que eu me debruço, isso é devido a uma falta até de letramento ali acerca dessas temáticas, por mais que quando a gente está falando de questões raciais, né? A questão racial é um marcador que nos atravessa historicamente há muitos anos e que aparenta ser amplamente discutido e superado, mas ainda não é. Por mais que seja algo que nos atravesse, ainda é algo que a gente não estuda, não se debruça e as pessoas não têm tanto conhecimento acerca. E aí tem várias questões envolvidas, a gente pode trazer a própria questão ali da fragilidade branca, da branquitude, dos pactos narcísicos, então dessa dificuldade em querer se aprofundar no tema, de querer discutir
deixar algo como tabu, no intuito talvez de eu nego, eu não falo, o problema se resolve. Então, o falar é muito difícil. E aí, quando a gente traz isso para a academia, ainda mais no campo da administração, que é um campo extremamente heteronormativo, sexista, machista, racista, isso não sou eu que estou falando, aí não é achismo, são dados mesmo, tem pesquisas acadêmicas que tratam dessa temática, dessa heteronormatividade presente na administração, e, enfim, todos os outros marcadores que são invisibilizados, outros grupos que são minorizados. Então, quando a gente pensa a partir desse lugar e tem esse resultado, de que forma que isso reflete, né? A administração, ela é responsável por colocar na rua, por exemplo, gestores, administradores, recrutadores, pessoas que vão trabalhar com pessoas, então até fazendo link com o trabalho anterior de sentido, são essas pessoas que vão estar trabalhando com pessoas lá fora. E aí essa invisibilidade, essa dificuldade vai refletir na atuação desses profissionais. E também quando a gente traz para a própria formação pedagógica, são profissionais, por exemplo, que vão se tornar professores depois e de que forma isso é trabalhado tanto no processo formativo, técnico, profissional, acadêmico, quanto no processo de formação humana, porque ali Uhum, o recorte que eu faço é dentro de uma universidade. Então, a universidade ela tem como seu papel ali, da sua natureza, como uma instituição social de formar pessoas, uma formação humana. Então, de que forma que isso é abordado? Então, eu costumo dizer que está tudo interligado. Não dá para a gente uhum, separar. A falta de letramento, a falta de estudo acarreta num desconhecimento, numa ignorância, numa invisibilidade que vai acarretar numa formação e está justo num caos. A palavra que eu uso uhum, assim é um caos, tudo general, tudo interligado. É dessa uhum. forma que eu enxergo, e aí aqui na minha fala, algumas partes, como eu retratei, tem achismo, outras partes têm dados, têm pesquisas. Então, é nesse lugar. Eu não sei se eu te respondi. Não, super, e acho que é isso, tem que estar no artigo também isso, né? Tudo, todas as implicações disso, né? Que acho que foi um pouco que você trouxe, né? Olha como isso vai desencadeando uma série de coisas que são super prejudiciais, né? Assim, para a sociedade, para, né, pro mundo do trabalho, como você está dizendo. Acho que é só no sentido mesmo de, né, assim, valorizar ainda mais, é isso que você está dizendo, né? E explicitar isso no trabalho, mas com certeza, né? Acho que super respondeu e acho que essa é a nossa conversa mesmo para isso. É, então, assim, acho que é isso que eu trouxe, assim. Quando eu fui lendo, eu falei, nossa, esse artigo é muito necessário, muito didático, né? Muito E obrigada. achei muito interessante, assim. Não sei, Kira, vou também abrir para você, que eu vi que você fez comentários do primeiro artigo. Eu falei, nem deixei um espacinho para ele, não sei se você quer trazer também os seus comentários, Ju também, não sei se, né, e outras pessoas também, se quiserem aproveitar esse momento, senão a gente é, também faz, né, abre depois. Mas é que eu não sabia que você ia fazer comentários, falei, deixa eu dar um espacinho para ele agora. Não, imagina. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Realmente um trabalho que está muito bem escrito. Tá, é uma escrita generosa, eu diria. Porque você vai apresentando o tema de uma forma que você vai explicando também sobre o que você está abordando. Eu trouxe pequenos comentários, mas mais objetivando uma publicação. Até iria te perguntar se o trabalho já está em processo de submissão ou se pretende submeter para uma revista, porque é um trabalho que ele é necessário. De fato, ele vai, além de trazer os dados, ele também vai ter essa função de letramento. Eu imagino de conscientização. E eu penso também que quando você faz principalmente a provocação de pessoas brancas não se sentirem racializadas. Então, não reconhece o próprio privilégio de ser pessoas brancas, de estarem nesses espaços e que esse privilégio permite alcançar lugares que pessoas negras não vão conseguir, porque simplesmente a raça ainda é uma questão latente na sociedade. E eu vejo isso também a partir do que eu pesquiso. Eu pesquiso sobre gênero. Então, quando eu olho para pessoas que não se reconhecem como cisgêneras, então é sempre apontando o outro. Então, esse ponto ao outro é quase como me coloco num estado de pessoa que não preciso de uma classificação. O outro é diferente sempre. Mais no sentido de contribuição, ali na introdução, na hora que você traz o parágrafo, na verdade mais de um, tem uma citação de vários autores, várias autoras que vão sendo colocadas juntas, consolidadas.
A minha sugestão é você ampliar o que embora essas pessoas autoras elas vão ter o tema similar na discussão, elas vão trazer também pontos de vista diferentes. E na introdução talvez seja esse momento de você apresentar esses pontos de vista, de forma breve, é claro, mas seria uma oportunidade de ampliar. Também, eu coloquei uma observação, também eu posso compartilhar depois o arquivo contigo. Eu coloquei para descer a questão de pesquisa e objetivo. Eles estão ali no espaço. Eu acredito que depois de toda a informação que você traz, seria interessante você colocar ali embaixo, porque você contextualiza sobre o que você está falando. Então, eu colocaria ali na parte de baixo. E último ponto é a atenção no número de linhas dos parágrafos. Tem parágrafos muito longos. Então, considerando que existem pessoas, principalmente pessoas autistas, pessoas com TDAH neurodivergentes, elas podem, a partir da leitura, pode soar muito cansativo. Então, 20 linhas seguidas. Então, fragmentar esses parágrafos pode auxiliar. Mas assim, eu também quero deixar uma sugestão de revista, se não for o caso, porque o trabalho, eu imagino que é uma discussão que é para âmbito geral. Eu colocaria a Gender Work and Organization no radar aí, porque a GWO, porque é uma discussão que eles estão acolhendo, principalmente em contextos específicos, mas também trazendo uma discussão que possa ser levada para outros pontos. Mas assim, parabéns pelo trabalho, realmente uma discussão muito importante e muito bem escrita. E obrigada pela generosidade na escrita. Aprendi muito lendo. Pessoal, Obrigada. Eu perdão, só não peguei ali o segundo comentário que para descer, eu acho que cortou o meu áudio na hora, desculpa. Ah, Que perfeito. era Então, um comentário que tinha que fazer no final. isso é perfeito. Na parte da introdução, eu sugiro colocar ela, porque ela está muito ainda na parte superior. Você traz uma breve introdução sobre o que você está abordando e se traz o problema de pesquisa e objetivo. Eu ampliaria essa discussão, essa conceituação, e aí depois eu desceria. Entendi. Agora eu entendi. Tinha cortado tudo, eu só tinha ouvido não sei o que descer. Obrigada. Pessoal, temos um minutinho. Peço desculpas de ter tomado o tempo, mas temos um minutinho para comentários, perguntas para a Karina. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a Karina pelo desenvolvimento do estudo e agradecer pela escrita, uma escrita de fato muito generosa, extremamente importante. E falando da nossa área de negócios, né, é uma demanda tão grande pelo desenvolvimento de estudos, mas também, agora falando enquanto uma pessoa branca privilegiada pela branquitude, é que nós, pessoas brancas, a gente possa, né, buscar letramento porque é tão cansativo, e agora eu falo enquanto uma pessoa trans, as pessoas oprimidas terem que estar falando, olha, vocês precisam se letrar, né? Busquem letramento, a todo instante estar reforçando isso. Eu acho que demanda também de um esforço nosso de buscar letramento, conhecimento, né? Para lutar em conjunto contra o racismo, dentre outras opressões. Eu gostaria também de parabenizar pela a utilização, citação da interseccionalidade, né, termo cunhado pela Kimberly Crenshaw, mas que também acho que é super importante mencionar aquelas mulheres negras que vieram antes, né? Ou seja, Sojourner Truth, que trouxe em essência a interseccionalidade, questionando, mas e eu não sou uma mulher? Porque naquela época, na primeira onda do feminismo, só era considerada mulher mulheres brancas, brancas e de classe média. Então, a Sojourner, ela foi muito cirúrgica naquele questionamento dela. Eu achei importante mencionar as pioneiras, né? Você cita Cida Bento também, que é o Pacto da Branquitude, né? Eu acho muito importante. Então, assim, meus parabéns. Eu espero que o seu estudo seja publicado, seja muito citado e que mais estudos sejam desenvolvidos na nossa área, porque a gente precisa muito mesmo. Parabéns. Muito, muito, muito obrigada. Fico bem feliz que vocês tiveram esse olhar no meu trabalho, porque a gente escreve muito nessa linha que a Ju colocou, né? Estamos cansados e cansadas de sermos sempre objeto de estudo, nós queremos ser sujeito também, a gente quer falar sobre, e às vezes sobre isso e sobre outras temáticas também, que não é só sobre isso que a gente sabe falar, né? Mas eu vou realmente acatar todas as considerações, esse trabalho já está em processo de
ressubmissão agora, é sempre um exercício, né? A gente submeteu para uma revista pouquinho não, elevada, e aí agora a gente está num processo de ressubmissão, a gente recebeu uma devolutiva, um feedback super positivo, dando um prazo maior, né, para a gente fazer os ajustes, e aí a gente está agora fazendo toda a reanálise das entrevistas, justamente para poder trazer um outro olhar ainda melhor para essa análise, né? Porque eu acho que o processo de escrita é esse, é um processo de avanço e retrocesso, analisa e reanalisa e revolta e vai, avança um pouco e retrocede mais um outro pocão, mas realmente torço para que seja publicado, porque esse trabalho penso que vem justamente nessa perspectiva que vocês trouxeram, de trazer um letramento para dentro da área de negócios, assim. Então, muito obrigada pelas considerações, pelo olhar cuidadoso que vocês tiveram, a falas de vocês que foram generosas, todas as considerações. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Karina. Pessoal, serviço do tempo, eu vou colocar a próxima apresentação. Aí, se vocês estiverem vendo, por gentileza, pessoal, um joinha para confirmar, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Silvia Letícia, mestre pela Universidade Federal do Ceará, e hoje eu apresento o artigo intitulado Muito Além de Audiências, Sentenças e Recursos, Liderança Feminina Sustentável na Advocacia, que é fruto da minha dissertação e que foi submetida à área de estudos organizacionais com foco em diversidade, diferença e inclusão nas organizações no CMA de 2024. E esse artigo foi desenvolvido com o apoio da minha orientadora, Tereza Cristina Batista, e da professora Sandra Maria dos Santos, ambas da Universidade Federal do Ceará. Vamos para a introdução. A crescente conscientização sobre questões sociais e ambientais está impulsionando empresas de todos os setores a adotarem práticas sustentáveis. E no setor jurídico, essa tendência é especialmente relevante considerando o impacto que advogados e advogadas têm na sociedade por meio de suas decisões e práticas. E a advocacia, historicamente, ela é marcada por uma dominância masculina e vem testemunhando um aumento significativo na presença feminina, incluindo em posições de liderança. Porém, no entanto, as advogadas ainda enfrentam desafios para alcançar esses cargos mais elevados devido às barreiras culturais e estruturais que ainda persistem. E diante desse cenário, esse trabalho explora como as advogadas, enquanto líderes, estão promovendo práticas sustentáveis e inclusivas em um ambiente corporativo, que ainda lida, sim, com desigualdades de gênero. Analisamos como os atributos específicos da liderança sustentável se manifestam na prática de mulheres que atuam com cargos de gestão na advocacia. Esse é um tema de extrema relevância não apenas para a promoção da igualdade de gênero, mas também para o desenvolvimento de práticas jurídicas mais éticas e responsáveis. Questão de pesquisa e objetivos. A questão central que orientou a nossa pesquisa foi: de que maneira os atributos da liderança sustentável se manifestam na prática das mulheres líderes no contexto da advocacia? E a partir dessa questão estabelecemos um objetivo geral, qual seja, compreender de que maneira os atributos da liderança sustentável se manifestam na prática das mulheres líderes no contexto da advocacia. E para aprofundar essa compreensão, definimos os 3 objetivos específicos, quais sejam: primeiro, caracterizar de que maneira os atributos da liderança sustentável relativos à dinâmica organizacional se manifestam na prática das mulheres líderes no contexto da advocacia. Segundo, caracterizar de que maneira os atributos da liderança sustentável relativos à gestão se manifestam na prática das mulheres líderes no contexto da advocacia. E terceiro, caracterizar de que maneira os atributos da liderança sustentável relativos a atitudes sustentáveis se manifestam na prática das mulheres líderes no contexto da advocacia. O referencial teórico. O conceito de liderança sustentável se baseia na integração de princípios econômicos, sociais e ambientais para promover o desenvolvimento a longo prazo. Estudos como o de Armani et al. 2020 identificaram um conjunto de atributos essenciais para a liderança sustentável, que inclui 1. A dinâmica organizacional, que agrupa a capacidade de adaptação a mudanças, alinhamento com a cultura organizacional e visão a longo prazo. 2. A gestão.
que é o envolvimento com diferentes grupos de interesse, habilidades para lidar com a diversidade cultural e comunicação interpessoal. E 3, atitude sustentável, que é o compromisso com a sustentabilidade, conhecimento técnico sobre práticas ecológicas e adesão a princípios éticos. Cada atributo desse foi explorado considerando sua relevância conceitual. E com base nessa revisão, realizei um agrupamento dos atributos da liderança sustentável, que é ilustrado aí na figura 1. Esse agrupamento, ele integra e categoriza os atributos identificados por Armani, proporcionando uma estrutura analítica para avaliação desses dados. E continuando no referencial teórico, no contexto específico da advocacia, as mulheres enfrentam os desafios adicionais. Além de lidarem com questões comuns a todos os líderes em si, como a gestão de equipes, a adaptação de novas práticas, elas precisam superar os preconceitos de gênero e lidar com as expectativas sociais que muitas vezes limitam seu potencial à ascensão. No entanto, características frequentemente associadas à liderança feminina, como a empatia, a atenção aos detalhes e habilidades de comunicação, são vistas, sim, como fundamentais para promover um ambiente de trabalho inclusivo e sustentável. Metodologia. Nossa pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva que permitiu uma análise profunda dos atributos de liderança sustentável identificados no referencial teórico. Conduzimos entrevistas semi-estruturadas com 17 advogadas que ocupam cargos de gestão em departamentos jurídicos de empresas cearenses listadas na B3, a antiga Bolsa de Valores. E por que empresas listadas na B3? Porque esse ambiente foi escolhido por sua alta adesão a práticas de ESG, ambiental, social e governança corporativa, devido às exigências do mercado que demandam práticas mais transparentes e responsáveis. Os critérios de seleção das participantes incluíram tempo de inscrição na OAB superior a 5 anos, pois menos que isso é considerado jovem advogado, e pelo menos 30 meses de experiência em cargo de gestão, pois isso garante que as participantes tivessem uma bagagem sólida e representativa de suas práticas e desafios no ambiente jurídico. As entrevistas foram realizadas entre dezembro de 2023 e março de 2024, sendo posteriormente transcritas e analisadas utilizando a técnica de análise de conteúdo de Bardin, 2011, com o apoio do software Atlas TI para identificar as tendências e os padrões das entrevistas. Os resultados da pesquisa revelam que as advogadas líderes possuem um forte alinhamento com os princípios de sustentabilidade e apresentam práticas que exemplificam a integração desses valores no dia a dia de suas funções. Então, podemos destacar por agrupamento de atributos da liderança sustentável e, nesse primeiro momento, dinâmica organizacional. Os resultados da dinâmica organizacional demonstram habilidades significativas em relação à mudança, sendo capazes de alinhar a cultura organizacional com as exigências contemporâneas de sustentabilidade. Elas se mostram adeptas a promover um ambiente de trabalho inclusivo e ético, mesmo em contextos tradicionalmente resistentes à mudança. Com relação aos resultados do agrupamento gestão, a capacidade de comunicação e mediação foi um dos pontos fortes dessas líderes, pois as permite gerenciar conflitos e incluir diferentes vozes e perspectivas na tomada de decisão. As habilidades interpessoais e a atenção aos stakeholders são diferenciais que contribuem também para uma gestão mais equilibrada e consciente. E com relação às atitudes sustentáveis, o compromisso pessoal com a sustentabilidade foi claramente observado. Muitas das entrevistadas demonstram preocupação em promover práticas éticas e ecológicas não apenas no âmbito profissional, mas também em suas vidas pessoais. Isso reflete um equilíbrio entre discurso e prática que fortalece a legitimidade de suas lideranças. Entre os desafios mencionados pelas participantes, destacam-se a resistência à mudança dentro das organizações, especialmente quando essas mudanças elas desafiam estruturas de poder estabelecidas e que tendem a favorecer comportamentos mais tradicionais e menos inclusivos. Algumas advogadas, inclusive, relataram dificuldades em quebrar barreiras impostas por preconceitos implícitos e explícitos, como percepção de que mulheres são menos aptas a cargos de poder.
Ainda assim, a pesquisa sugere que as lideranças femininas sustentáveis têm um grande potencial para atuar como agentes de mudança. Ao enfatizar valores como empatia, inclusão e sustentabilidade, essas líderes são capazes de transformar o ambiente de trabalho, tornando-o mais equitativo e justo. Para concluir, esse estudo traz contribuições significativas para a compreensão da liderança feminina sustentável no setor jurídico. As práticas adotadas pelas advogadas líderes demonstram que é possível promover uma gestão mais inclusiva e sustentável, alinhada com as demandas de um mercado cada vez mais consciente e responsável. Ao superar desafios estruturais e culturais, essas mulheres estão redefinindo o que significa liderar no setor jurídico e abrindo caminhos para futuras gerações de advogadas. Bom, eu espero que essa apresentação tenha ajudado a destacar a importância de fomentar uma liderança sustentável e inclusiva na advocacia. O setor jurídico desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, e reconhecer e valorizar o papel das mulheres nesse processo é essencial para avançarmos na direção de um futuro mais sustentável. Segue aqui algumas referências, algumas realmente bem resumidas. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Bom, muito obrigada, Silvia, pelo vídeo, pela apresentação. E pelo artigo, né, também. Então, acho que falando também um pouco aí, parabenizando também pelo seu artigo, também achei super objetivo, né, de uma leitura super também tranquila, enfim. Então, acho que trazendo aí esses pontos, vou fazer os meus comentários, talvez algumas dúvidas aqui. Acho que um ponto alto também, né, acho que falando, ressaltando pontos altos aí, essa questão, né, que você traz com a agenda, né, de práticas sustentáveis, achei super atual e super necessária, e também a questão do recorte ali do setor jurídico, né, então fica aquela coisa que é bem focada, né, então você tem um foco bem grande ali, né, no setor jurídico e relação com práticas sustentáveis. Eu acho que isso traz uma contribuição específica, né, porque às vezes a gente fala, bom, então mulheres... Mas aonde, né? E que tipo de liderança, né? E o que a gente está vendo exatamente, né? Fica tão amplo, né? E de repente é difícil de a gente ver ali padrões, enfim, né? E coisas assim. Então, achei isso muito interessante. Então, ressaltando pontos aí positivos, né? Acho que eu falei isso também em algum outro artigo, agora eu nem lembro qual que foi que eu comentei isso, mas é que eu adoro ver o quadro dos entrevistados, quadro de entrevistadas, né, para entender um pouco o perfil dessas pessoas. Então, especialmente, né, a gente está falando de mulheres ali, então como que a formação, né? Formação a gente já sabe que praticamente ali todos é do setor jurídico, né? Mas tem filhos, idades, isso impacta em alguma coisa nesse exercício da liderança, como é que essas coisas aparecem também. Então, né, fica a sugestão da gente entender um pouco melhor quem são essas mulheres que você entrevistou, né? Então, acho que um quadro poderia facilitar um pouco esse entendimento, né? E outra sugestão também, nunca sei se é porque a gente tem pouco, né, pouco espaço, mas talvez para publicação eu sei que a gente tem que ficar fazendo ali, né, uns cortes nas nossas coisas, mas inserir falas nas suas análises, né? Então, acho que isso também enriqueceria, então eu sugiro que você faça isso, de repente, para uma publicação, as falas dessas mulheres ali, talvez até literalmente, como que elas falam, né? O que elas trazem sobre essas questões. Uma outra coisa que eu pensei, eu entendo que na liderança sustentável tem aquelas três, eu não sei agora como que fala, né? Essas três instâncias, não sei, né? Três fatores, que é dinâmica organizacional, gestão e atitude sustentável. Só que eu pensei o seguinte: será que tem mais alguma outra categoria aí que de repente pode ter surgido nas suas entrevistas, né? Para até adicionar, talvez até trazer como uma outra contribuição até para a própria literatura de liderança sustentável? Porque às vezes a gente analisa os dados já pensando nessas categorias, né? Só que muitas vezes emergem outras coisas, outras categorias ali que a gente poderia, e talvez inclusive adicionar nisso. Você traria uma contribuição teórica, inclusive para a teoria de liderança sustentável, né? Então, assim,
Talvez você não vá conseguir me responder agora, porque, enfim, né, talvez seja mais complexo de responder, mas sugiro que, de repente, né, nessa análise, né, a gente vai e volta, né, como já discutimos aqui esse movimento de artigo, de repente. Vai que tem uma outra categoria aí que emergiu em relação à liderança sustentável que você também pode trazer como uma contribuição dos seus dados, né, para adicionar. Então, pensei um pouco isso também, aí fica à vontade se você já quiser responder sobre isso, ou, enfim, não pensou sobre isso, tá tudo certo também. Se quiser falar um pouco. Bom, agradeço aí a contribuição, né? Alguns pontos, sim, eu tinha falado, por exemplo, sobre o quadro. Realmente é falta de espaço. É muito limitada a quantidade de folhas de caractere que tem que colocar, porque tem, sim, o quadro lá na discussão sobre as falas. Também lá é bem rico de falas, né? Porque, claro, a dissertação é muito grande, é bem Aham. mas aqui foi um desafio, né? Sempre é um desafio, eu acho que é para todo mundo pegar uma dissertação e transformar em um artigo com os números ilimitados que a gente tem. Mas a gente pode sim, né, fazer uma contribuição, tentar fazer esse exercício de, mesmo num espaço resumido, acrescentar, fazer esse acréscimo, né? Porque eu acho que sim, traz riqueza para o artigo. E sobre essa contribuição acadêmica, né, do que surgiu, eu até estava conversando com a minha orientadora, que surgiu sim, mas não necessariamente sendo um agrupamento, porque ali o que foi que aconteceu? Eu peguei um estudo de Armani, trouxe ali as 11 atributos, que ela chama de atributos, e agrupei ali em três categorias. Né? E aí surgiu um atributo específico, que é o da resistência. A resistência foi muito mencionada, todas essas líderes que, entre coordenação, eu recortei 3 categorias de liderança, uma coordenação, uma não, né? São coordenações, gerências e diretorias, tá? Então, só são essas 3 englobadas aí nesses departamentos jurídicos, e todas, sem exceção, falaram sobre resistência. Então, existe sim um atributo que foi observado, e aí eu acho que talvez não tenha ficado claro, né, nas contribuições no artigo, mas lá na dissertação eu acho que eu consegui deixar um pouco mais, um ponto mais claro lá, e aí talvez sim eu possa rever aqui no artigo para ficar esse ponto também mais esclarecido. Acho que valeria super a pena, assim, na verdade, trazer essa contribuição, né? E principalmente porque acho que tem um link aqui com a minha outra dúvida, que era justamente nas considerações finais, você em algum momento você fala, no entanto, enfrentam desafios na implementação eficaz dessas práticas e na necessidade de uma estratégia mais sistemática. E aí eu perguntei, né, me perguntei, né, e aí a gente pode, talvez não dê tempo agora, né, Akira? A Akira deve estar no controle do tempo. Mas quando você fala enfrentam desafios na implementação, que desafios são esses? Imagino que seja essa questão da resistência, né? Talvez explorar mais isso e dar mais valor, que é o que você encontrou, né? De talvez até mais de contributivo ali que você pode trazer, assim. Então, e que resistência é essa? Resistência à mudança, mas tem a ver com o fato também, né, delas serem mulheres, tem a ver com a sociedade, enfim, né? Que resistências são essas? Acho que explorar isso também seria super interessante. Não sei se faz sentido e se era isso, né? Quando você coloca no artigo essa frase, se esses desafios têm a ver com a resistência, né? A mudança organizacional, que, né, na apresentação você fala um pouco, mas não sei, parece que nas considerações finais que é isso, talvez seja esse o ponto ali que falta ressaltar, sabe? Valorizar mais. Não sei se faz sentido a minha fala, tá? E também fica à vontade em compartilhar aí também um pouco sobre isso. Não, acho que sim, faz sentido, Vanessa. De novo, o ideal é rever o artigo nesse sentido, nesse ponto, para ficar mais esclarecido, porque a resistência, sim, são 2 questões essenciais que foram trazidas nessas entrevistas. A primeira, a resistência à mudança. A mudança
foi unânime, porque as pessoas, enquanto sociedade como um todo, e aí Uhum. a estrutura organizacional tem resistência à mudança, é até comum, mas quando a gente parte para um setor, que é o departamento jurídico, né, é o âmbito jurídico, um setor que é muito tradicional, ele é naturalmente resistente a uma mudança, a uma inovação, né? Por quê? Porque é muito tradicional ali, já pelo regime da estrutura, desde a faculdade, já vem ali com histórico tradicional. E por ser mulher, tem uma pitadinha ali da resistência, exatamente por ser cargo de liderança, porque a mulher é muito vista para organização em geral, para a administração dentro dos setores, ela é muito bem colocada naquele âmbito de organização, mas de liderança, quando passa para esse patamar de liderança, aí sim há uma resistência sobre essa gestão feminina. Então, existe a resistência da mudança dentro de uma organização, dentro da cultura organizacional, e existe sim a questão da resistência da mulher líder. Uhum, uhum. Interessante. Obrigada. Akira, não sei também se você tem alguma dúvida aí, quer algum comentário? Tenho, mas vai ser muito breve, apenas um, porque as coisas do tempo está bem apertadinho. É só com relação à mudança dos parágrafos mesmo. Porque no começo do trabalho os parágrafos estão bem longos. Mas quando passa para os outros tópicos, eles começam a ficar bem curtinhos, 3, 2,5. E aí a impressão que dá para quem está lendo é que o trabalho pode ser escrito por mais de uma pessoa, sabe? Porque uma pessoa escreve muito longo, outra pessoa escreve mais curtinho. E aí a minha sugestão é fragmentar e eu entendo, porque eu às vezes me empolgo quando eu tô escrevendo, é quando eu vejo, caramba, 20 linhas não dá. Então eu entendo super. Mas aí, se você puder fragmentar e padronizar esses parágrafos, a maioria dos parágrafos estão perfeitos porque eles estão nesses parágrafos curtos, que estão entre 3 a 5 linhas, que facilita muito para você sintetizar suas ideias dentro de cada tópico que você está abordando. Lá no primeiro, na introdução, só que eu sugiro essa fragmentação para ficar de acordo com o restante do trabalho. Tudo bem? Mas isso é excelente. Parabéns pelo trabalho. Ok, muito obrigada. Anotei aqui a sugestão, tá? Porque muito provavelmente tenha sido isso. A gente começa ali escrevendo, aí quando vai ver no final, meu Deus, eu estou, né, extrapolando o limite, aí a gente começa a resumir, mas nada que uma revisão rápida a gente não consiga consertar, viu? Obrigada pela contribuição. Eu que agradeço. Eu vou passar agora para a próxima apresentação. E aí eu peço novamente a confirmação se vocês estão conseguindo ver, tudo bem? Que às vezes ele dá uma travadinha e não aparece. Olá pessoal, meu nome é Yasmin, eu sou doutoranda da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou falar um pouco sobre o artigo intitulado A Carreira Acadêmica de Mulheres em Contextos, uma revisão sistemática nas bases do Web of Science e Scopus entre os anos de 2019 e 2023. Bom, uma carreira acadêmica, ela vai se referir aos trabalhos que são realizados por acadêmicos que atuam em pesquisa, ensino, extensão ou funções administrativas e que são realizados em faculdades ou universidades ou em institutos e centros de pesquisa. E aí, para compreender essa carreira acadêmica, nós adotamos uma perspectiva de carreiras que discute essas carreiras para além do trabalho. Então, outros contextos que estão conectados com a vida do sujeito também vão influenciar na construção das suas carreiras. Então, contextos culturais, sociais, políticos e ideológicos também vão estar ali envolvidos nessa construção de carreiras. E nessa perspectiva, o objetivo da pesquisa foi responder como que a carreira acadêmica de mulheres foi abordada nas bases de dados Web of Science e Scopus entre os anos de 2019 e 2023. No nosso referencial teórico, nós buscamos discutir de maneira mais ampla essa perspectiva de carreiras adotada no artigo e foram identificados alguns fatores contextuais que podem estar interconectados com a carreira. Então, a carreira ela não vai tratar só da perspectiva do trabalho.
apesar do trabalho ele ser um aspecto que é muito fundamental para a construção dessas carreiras, ele não é o único. Então, a carreira vai ser ali entendida como um fenômeno que é político e que é social e que vai ser construída dentro de contextos específicos. E aí, nessa perspectiva, para a gente compreender a carreira acadêmica das mulheres, nós precisamos entender quais que são os contextos em torno dessa carreira acadêmica. Então, o contexto de classe dessas mulheres, o seu contexto de vida pessoal, o seu contexto familiar, todos vão ser aspectos que vão influenciar nas carreiras acadêmicas de mulheres. Nos nossos procedimentos metodológicos, nós abordamos como que foi feito o processo de levantamento dos artigos para a realização da revisão. Fizemos algumas buscas nas bases de dados da Web of Science e da Scopus, e após essa busca inicial, nós aplicamos alguns filtros para garantir que todos os artigos estivessem de acordo com o nosso escopo adotado. Ao final, a nossa revisão sistemática foi feita com 38 artigos. Esses 38 artigos, eles resultaram em 3 temas centrais de análise. O primeiro, que tratou das desigualdades de gênero no ambiente acadêmico e o conceito de teto de vidro. O segundo, que tratou da maternidade como uma barreira para o progresso na carreira acadêmica. E o terceiro, que tratou da dificuldade para equilibrar trabalho acadêmico e as responsabilidades familiares. O primeiro tema, ele abordou o contexto que é vivenciado pelos acadêmicos dentro desse ambiente acadêmico. Então, nós identificamos que as mulheres, em muitas situações dentro da academia, elas acabam sendo julgadas em razão somente do seu gênero. E aí, nessa perspectiva, elas acabam vivenciando algumas situações de discriminação, estereótipo e disparidade de gênero, precisando muitas vezes realizar mais pesquisas e desenvolver mais trabalhos do que os seus colegas homens para que possam ser consideradas tão eficientes e serem consideradas acadêmicas de sucesso como esses colegas. E aí, nessa perspectiva, acaba que esses colegas homens, eles acabam tendo mais oportunidades de serem contratados, de conseguirem financiamento para a realização de pesquisas, de conseguirem cargos permanentes. E aí, todas essas questões vão surgindo como barreiras para as mulheres, principalmente para que elas possam alcançar cargos de maior hierarquia dentro da academia. E aí, nesse contexto, a gente identificou a existência de um teto de vidro no ambiente acadêmico, que é um conceito que vai tratar dessas dificuldades e dessas barreiras invisíveis que atrasam a progressão das carreiras das mulheres. Então, esse teto de vidro vai dificultar o seu progresso, vai atrasar o seu empoderamento na ciência e vai fazer com que elas tenham muito mais dificuldades em alcançar cargos mais altos. O segundo tema central, ele tratou da maternidade, e ele discutiu como que as mulheres precisam tomar decisões em relação à maternidade e à sua carreira acadêmica. Então, elas acabam passando por um período de querer constituir família e de ter filhos no mesmo período em que elas estão iniciando seu progresso na carreira acadêmica e defendendo as suas teses de doutorado. As duas coisas que acontecem ali entre os 30 e 40 anos das mulheres. Então, elas acabam tendo que decidir entre uma coisa e outra, ou tentando conciliar essas duas questões, que acabam sendo uma dificuldade muito grande. Então, a gente observou que as mulheres acadêmicas, principalmente aquelas mais jovens, elas têm decidido por ser mães mais velhas, ou até mesmo por não ser mães, para que possam se dedicar a carreiras. E aquelas que decidem por ser mães, elas acabam tendo um período sem progresso na sua carreira, para que elas esperem os seus filhos crescerem, precisarem de menos cuidados, para aí sim poder voltar a se dedicar às carreiras. E esses aspectos são identificados somente nas carreiras de mulheres. Então, os homens acadêmicos que se tornam pais, eles não observam nenhuma mudança no desenvolvimento da sua carreira, o que identifica a maternidade como sendo um aspecto que atinge somente as mulheres. E o nosso terceiro tema central, que esteve relacionado com o anterior e que vai dizer respeito sobre aquelas mulheres que decidem por conciliar a vida acadêmica
com a vida familiar e a decisão de ter filhos. Mas quando elas tomam essa decisão, elas acabam se colocando em uma sobrecarga de trabalho, porque elas estão envolvidas num contexto social que vai definir que as atividades domésticas e de cuidado dos filhos são responsabilidades das mulheres. Então, elas vão ter toda a sua carga de trabalho normal, né, dentro das universidades ou institutos de pesquisa, e também essa carga de trabalho que vai ser ali na sua vida familiar e no cuidado da sua casa, dos seus filhos, que acaba gerando uma questão até de saúde para essas mulheres que vão estar sempre estressadas e sobrecarregadas em razão dessa grande quantidade de trabalho. Então, em síntese, nós conseguimos identificar que as mulheres não são pertencentes ao espaço de trabalho, ao espaço de trabalho público, né? Aquele que é fora do seu contexto familiar. E quando elas se inserem nesse contexto, elas acabam passando por uma série de barreiras e de dificuldades em razão dos seus colegas não as enxergarem como capazes de ocupar aquele espaço. Então, a vida das mulheres e, consequentemente, as suas carreiras vão ser mediadas por esses fatores mais amplos que vão estar envolvidos com as suas vivências e vão trazer questionamentos e problematizações para o desenvolvimento das suas carreiras acadêmicas, o que identifica essas carreiras realmente relacionadas com todos esses outros contextos que vão para além de somente o trabalho dessas mulheres. E para finalizar, nós trouxemos algumas possibilidades de pesquisa futuras relacionadas com o tema. Então, a possibilidade de identificar essas carreiras acadêmicas num contexto nacional brasileiro, compreendendo como que elas se constroem aqui no nosso país. Uma possibilidade de optar por uma abordagem interseccional ao discutir as carreiras acadêmicas de mulheres, tratando não só do marcador social de gênero, mas também de outros marcadores, como raça, sexualidade, classe, local de origem, e o desenvolvimento de pesquisas que tenham como objetivo compreender as barreiras em torno das carreiras acadêmicas, mas compreender em conjuntos facilitadores, identificando se existe ali também algum processo que pode facilitar o desenvolvimento das carreiras acadêmicas de mulheres. Bom, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição. Obrigada, Yasmin, pela apresentação, pelo artigo, né? Então, também parabenizando o seu artigo, também super interessante. Trago também aqui algumas considerações para a gente conversar, enfim, né? Bem nesse sentido, até como a gente já falou, né? Às vezes, para o artigo do semiárido é um pouco difícil da gente contemplar tudo que a gente quer. Mas um dos aspectos que para mim, né, eu senti falta ali, mas talvez seja por conta disso, trazer também dados quantitativos sobre essa questão das mulheres na academia, né? Então, quantos por cento que estão lá, enfim, ocupam algum tipo de cargo, né? Qual que é? Eu até fui procurar, que eu realmente fiquei curiosa, assim, né? Então, eu acho que isso pode ser interessante você abordar para a gente ter uma ideia, né, do tamanho desse problema, né? Enfim, tem uma dimensão aí em relação a esse ponto. Então, senti um pouco de falta, fiquei curiosa, mas também entendo que muitas vezes é porque o tamanho ali, né? É pouco. E a outra coisa que me chamou a atenção quando você fala da questão, né? Bom, enfim, claro que cada um vai fazer a leitura aqui, eu olho bastante a questão de gênero e também a questão da idade, né? Quando você fala da questão dos 30 a 40 anos. E aí, né, a questão de conciliar, às vezes a questão da maternidade está justamente nessa janela aí dos 30 aos 40, né? E aí tem. Por que eu acho curioso, né? Assim, porque, afinal, né, qual que é a idade certa para a mulher, né? Então, antes dos 30, também já tem dados que, assim, ela é muito novinha, né? Não dá, ela talvez não tenha ali, né? Então, a questão da credibilidade, né, para ocupar algum tipo de cargo, né? Enfim, ou até no mundo acadêmico mesmo, em relação a ser jovem demais para alguma coisa.
Entre os 30 e 40, ela tá nesse momento de que muitas vezes, mas ela tá na idade lá que ela vai possivelmente ter filho, e aí tem toda essa questão da maternidade, preconceito com relação a isso também, o que que significa maternidade, significa uma ausência, significa isso, enfim. E aí, aos 40, ela já é considerada velha, né? Também, para o mercado de trabalho. Então, já tem dados em relação a isso. Então, aos 40, já é considerada velha. Antes dos 30 é muito nova, e dos 30 ao 40, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer. Então, assim, qual é a idade certa, afinal, né? Para ser mulher e, de repente, você poder ter essas possibilidades aí mais, né, acessíveis e tudo mais. Então, isso me chama atenção, porque você fica nessa coisa. Então, né? Quando? Porque já chegou aos 40, né? Já tô velha. Então, e aí dentro disso, tem algum momento, agora eu não lembro, é que eu destaquei, eu fiz um print assim, mas eu não sei onde exatamente está isso no seu artigo que eu não indiquei aqui, se era considerações finais, deve ser. Que você fala justamente da abordagem interseccional, né? Que eu acho que a gente falou bastante disso nessa sessão. E aí você fala que ocorreu um número bem reduzido, né, de artigos com esta opção, e diante disso, outros marcadores sociais, além do gênero, podem ser articulados nas pesquisas, desculpa, tais como a raça, a sexualidade, a classe, local de origem, e eu adicionaria também a questão etária. Porque é isso, e aí a mulher, né, quando ela passou dos 40 ali, que ela já é considerada, né, pela literatura, a gente já tem dados sobre isso, né, como é que fica também, né, o que que significa você ser uma mulher mais velha? Enfim, então acho que eu traria um pouco essa. Eu sei que, como você falou, né, como a análise dos artigos não trouxe isso, mas talvez levantar de novo como uma possibilidade, né? Como de repente isso está faltando, enfim, né? Como há uma lacuna teórica sobre esse assunto. Enfim, então eu fiquei pensando nisso porque é um tema que eu estudo e, inclusive, tem, né, um artigo que não, se eu não me engano, não fala exatamente do mundo acadêmico, né, da carreira acadêmica. Mas é justamente isso, né? E aí, qual que é a idade certa para ser mulher? What's the right age? Acho que esse é o título do artigo, problematizando um pouco isso, né? Então a gente fica sempre meio que nessa, aguardando o momento certo, mas parece que ele não vem nunca, né? Quando chega já tá velha. Enfim, então acho que talvez essa questão seja um ponto, assim. Acho que foi isso que mais me chamou a atenção, porque, enfim, o restante acho que você super contemplou aí uma análise super legal dos artigos, trazendo aí a questão da lógica machista, né, do patriarcal na academia, trazendo a questão do teto de vidro também nesse espaço, né, que geralmente a gente fala muito da questão das organizações, mas não necessariamente de uma instituição acadêmica, da questão da maternidade também, que eu acho cada vez mais também a gente está discutindo isso, né? A questão da maternidade nesses espaços, de dificuldade de conciliação, enfim. Então, realmente, assim, acho que o restante super contemplou e parabéns aí pelo artigo. Acho que eu apontaria mais isso, sabe? De o que ainda está faltando, cara, olha, a gente ainda nem discutiu isso, né? Então, os artigos nem falam disso ainda, né? Então, olha como a gente tem oportunidades aí de explorar mais a fundo essas outras questões. Faz sentido para você? Não sei se de repente falei aqui muito fora do É, que você tinha pensado também. sim, primeiramente, bom dia a todos e todas, agradeço as considerações. Esse artigo ele era para ser uma análise maior do que a que foi feita. Eu tinha feito primeiro uma busca sem esse filtro de tempo, né? Só que eu encontrei um número muito grande que ficou inviável de mandar para o Congresso, porque eu não tinha espaço nem para colocar todas as minhas referências, que eu achei 80 e tantos artigos. Nossa. Então, eu tive que fazer esse filtro de tempo, né, para conseguir encaixar lá dentro das 16 páginas. E aí, nessa análise maior, que é a que eu estou usando na minha tese, eu identifico esses outros marcadores, né, dentro da interseccionalidade. Então, eu discuto mais a fundo a questão da interseccionalidade, que eu não consegui trazer para cá, porque dentro dessa faixa entre 2019 e 2023, eu não tinha nenhum artigo que discutia a interseccionalidade. Eram todos artigos mais antigos, né, publicados antes de 2019. Mas essa questão da faixa etária, eu realmente não me aprofundo nela, e que eu acho que é também um fator muito interessante para incluir, principalmente quando relacionado à maternidade, né?
dessas questões do cuidado com o filho, que tem ali um período que acaba que a carreira fica em segundo plano para poder esperar chegar na adolescência, né? Que aí a criança já passa a ter uma independência maior e a mãe consegue voltar a focar na carreira. Então, é um aspecto que eu gostei muito, vou pensar em incluir sim, porque acho que pode ampliar, né, essas análises aí em relação à carreira de mulheres. E a questão dos dados quantitativos também é um aspecto que eu trouxe lá, que eu também não consegui incluir aqui, para dar um embasamento maior do que esses artigos estão falando, né? Então, colocar esses dados quantitativos lá para poder ter para ser um fato maior, né? Tipo, estou falando isso, mas estou falando baseado nesses dados aqui, né? Que vão indicar números mesmo e dessa participação de mulheres na academia. E eu acho que em relação à idade, a perspectiva que eu tenho quando eu li todos esses artigos é que as mulheres não são bem-vindas nesse ambiente independente da idade. Então, se é mais nova, se é mais velha, eu acho que são todos barreiras que são colocadas justamente para poder atrasar, né, esse progresso e essa colocação delas ali naquele ambiente. Mas agradeço muito as considerações. Eu que agradeço. Akira, vamos lá, a gente está com pouquíssimo tempo, né? Mas provavelmente você deve ter as suas considerações também aí. Bom, obrigada, E a Ju Vanessa. também, né? A Ju também tá aqui. Agora que eu vi você de novo aqui. Mas vamos lá. Yasmin, parabéns pelo trabalho. Realmente Obrigada. é um trabalho que traz uma visibilidade, principalmente quando se fala de maternidade ou de o trabalho associado ao gênero feminino, existe uma certa romantização, né? É quase como fosse algo de ordem natural, embora a gente sabe que isso não Sim, não é uma verdade. sim. Eu fiz algumas observações a fim de pensando o seu trabalho para uma publicação, mas também para que ele se torne uma referência para estudos futuros. Em dois momentos do trabalho, você utiliza o termo sexo. Eu sugiro substituir por gênero. Quando a gente fala sexo, a gente está falando de estudos da área da saúde, que são masculino, feminino, macho, fêmea e intersexo. Nós, as sociais aplicadas, nós utilizamos gênero justamente para contemplar todas as identidades de gênero. Quando você coloca que o estudo de aborda sobre a questão de gênero, é preciso declarar qual gênero você está falando. É uma pergunta que até que eu coloquei no trabalho, de que mulheres estamos falando. Porque dentro da categoria mulheres existe uma grande diversidade. Mulher cis, mulher trans, travesti. Sim. Também aí entra a questão, como você contou no trabalho, que eu achei excelente, que é a questão da interseccionalidade. Então a gente vai pensar a questão de raça, questão de idade, se essa mulher tem ou não deficiência. Então, de qual mulher nós estamos falando? Quando a gente pensa nesse sentido de fazer essa substituição, é porque esses trabalhos, tanto seu como do Ícaro, como os demais que foram apresentados hoje, eles vão ter um potencial de referência para os novos estudos que virão. Então, pensando nesses conceitos, eles são chaves para que não haja essa confusão. Embora ambos, tanto sexo como gênero, são discursivamente produzidos, são fabricados culturalmente dentro do campo de estudo que nós nos propomos a pesquisar, existe uma diferenciação, que é essa confusão que normalmente é colocada dentro dos estudos, pode acabar confundindo no sentido de que, tá, eu estou tratando de sexo ou de gênero, são dois conceitos diferentes. É uma sugestão. Novamente, eu sou a chata do parágrafo, tá? Então, tem parágrafos que realmente são muito longos, então eu sugiro que sejam também fragmentados para que facilite a leitura. O trabalho em si está muito bem escrito, e é da sua tese, perdão, me corrija se estiver errado. Sim, Então, assim, sim. tem um potencial de alcance de uma discussão, principalmente trazendo vozes para identidades femininas que são historicamente silenciadas, principalmente dos seus trabalhos que não são aqueles que estão vinculados à formalidade. Trabalho materno, trabalho dentro de casa, o cuidado. Sim. Eu já associei com a economia do cuidado, quando eu estava fazendo a leitura. Mas, assim, parabéns pelo trabalho. Pessoal, temos um minuto. Peço desculpa por ter ocupado grande parte do tempo. Se alguém tiver alguma contribuição, pergunta. Yasmin, se quiser responder, fica à vontade, tudo bem? Não, eu só agradeço todas as sugestões mesmo. Essa questão dos parágrafos longos, até a minha co-orientadora já tinha comentado. É uma coisa para poder revisar, né, para poder rever. E agradeço mesmo a questão dessa diferença, né, entre os termos. São aspectos que às vezes a gente passa despercebido, mas que é sempre bom lembrar, né, para poder ficar, né, ter atenção, né, e poder fazer essas alterações. Muito obrigada. Eu gostaria de rapidamente parabenizar a Yasmin pelo desenvolvimento do Obrigada. trabalho, um estudo muito importante, relevante. E assim,
Eu gostei muito dessa questão da interseccionalidade que você tinha mencionado. Eu adicionaria, e concordo com a Kira, o marcador da deficiência. Eu vejo poucos estudos sobre mulheres com deficiência na academia, na universidade. E aí, quando você menciona sobre o teto de vidro, eu fico pensando, para um grupo de mulheres com seus marcadores sociais, é teto de vidro. E para outras, a depender dos seus marcadores, por exemplo, racial, mulheres trans, travestis com deficiência, o teto se torna de concreto. Ou seja, cada vez mais aumenta a dificuldade de acesso e permanência no ensino superior, seja na graduação ou na pós-graduação e, quiçá, na docência universitária. Então, a trajetória ela fica cada vez mais difícil a depender dos seus marcadores sociais da diferença. Então, eu acho importante mencionar isso, adicionar, ampliar mais os marcadores sociais da diferença, ok? Aí eu pensei sobre a questão do marcador da idade, eu fiquei pensando assim, poxa, olha só que interessante. Um estudo futuro com análise de imagem das publicações das universidades sobre processo seletivo, seja para vestibular e também para pós-graduação, porque geralmente adicionam foto de pessoas jovens. Uhum. Logo, pessoas com outras idades, faixa etárias, enfim, não são contempladas. Então, existe um imagético sobre quem pode acessar a universidade. Ou seja, logo, pessoas que são da faixa etária de 30, 40, 50 anos não se sentem pertencentes ao verem esses posts com pessoas mais jovens, dizendo: vocês são bem-vindas aqui, mas e as outras pessoas com outras idades? Acho importante também mencionar no seu estudo sobre o privilégio social que homens cisgêneros têm, né? Que conseguem ascender na academia, se tornarem reitores de universidade, professores coordenadores, enfim, que em detrimento a outros marcadores, a pessoas com outras características. E aí fica uma reflexão. Eu não vejo homens escrevendo estudos reconhecendo esses privilégios. Por quê? Porque é confortável ter privilégio, lhe permite se manter na academia. É isso, meus parabéns. Sim. Eu posso comentar rapidinho? Passou o tempo. Posso? Queria agradecer, Ju, também pelas considerações. Essa questão da interseccionalidade, nesse recorte maior, né, que eu fiz para a tese, é bem visível que, apesar do gênero ser um marcador que atrasa, né, que cria barreiras, quando ele é somado a outros marcadores, e aí eu estou discutindo principalmente raça e sexualidade, né, incluindo as pessoas LGBTQIA+, quando esses outros marcadores se juntam, eles tornam esse atraso consideravelmente maior. Então, aí as mulheres passam a falar que, apesar do gênero ser um problema, ele não é o maior. Os outros dois marcadores, né, que apareceram, né, que eu discuto com mais profundidade, que se consideram maior. Então, acho que é uma perspectiva do que você falou e que eu já consigo enxergar nessa revisão com esses outros artigos também. Muito obrigada. Bom, gente, super obrigada pela participação, pelas discussões. Acho que no final, né, conseguimos contemplar todos os artigos, né? E qualquer coisa também estou super à disposição para continuar as conversas. Obrigada também a Kira, a Ju e todos, né, que apresentaram. Enfim, então acho que só agradecendo, que eu sei que a gente está com tempo mais do que ultrapassado. Mas se quiser falar alguma coisa também, a Kira, que foi aí meu assessor de sessão maravilhoso, né? Então, pode dar suas palavrinhas também. Eu só quero convidar para que vocês possam abrir as câmeras para tirar um print desse momento maravilhoso, Ah, né? bora! Prontinho, gente. Print tirado. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Agradeço pela excelente condução. Professora Vanessa, Ju, Eu que Yasmin, agradeço. Ícaro, Karina, Silvia, muito obrigada pela apresentação. Desejo sucesso na trajetória acadêmica de vocês e para as futuras publicações também. Nos vemos por Obrigado, aí. pessoal. Até mais. Muito obrigada, Tchauzinho, pessoal. Até obrigada. mais. Tchau, gente.